Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não são inscritos, se inscreva, curte, comente, compartilhe, esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas, todas as terças, Evangelho presencial às 19h30 e posteriormente a nossa irradiação às 20h30. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue também o nosso telefone para contato, para aqueles que querem tirar alguma dúvida. Nosso Instagram, siga também o SESM no Instagram, nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa de forma presencial, nosso Pix, nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, irmão, amigo de todas as horas, Jesus, nossos benfeitores, espiritualidade amiga, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar e nosso lar, nossos benfeitores, pedimos o auxílio e o amparo para a realização desse Evangelho em nosso lar, que ele possa nos esclarecer, nos auxiliar na nossa renovação interior. Também pedimos por todos aqueles que nos ouvem, que sejam atendidos dentro das suas necessidades, e aqueles também que se encontram ligados à psicosfera espiritual daqueles que nos ouvem, que estão no mundo espiritual e que também necessitados como nós de socorro, de amparo, de auxílio, de esclarecimento, que possam ser convidados para nesse instante realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos, Mestre querido, a oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 20, reclamações e esforço. Antes da reclamação, examina se não és o responsável pelo insucesso do empreendimento. A queixa constante afeta a generosidade dos amigos. Há corações que se convertem em taça vinagrosa. Dominados pelo hábito, inveterados de reclamação injustificável, esboçada ou ferinte, a invictiva lamentosa faz-se acompanhar de triste séquito no seu desiderato infeliz. Quando aprendemos a lutar, não nos detemos ante óbices. A fonte não reclama contra o lodo que tenta subjugá-la, nem a tenra plantinha maldiz a força do solo que a impede de crescer. Para enfrentar as dificuldades ou a inspiração dos perversos e mal, o único recurso é amar o coração com a luz do amor e a claridade da sabedoria. Todos guardam, enquanto no orbe, aflições e problemas, por ser a terra a abençoada escola onde se travam as batalhas do esclarecimento libertador, contra os milenários fantasmas do crime e da abjeção extrema, filhos da ignorância. Faz-se inadiável o processo da redenção educativa contra o mal, antes de cogitares imprecar contra ele, procurando a justa elevação das ideias e sentimentos. Sem o concurso normal de consolação de bons propósitos, inútil redunda o desejo de melhoria íntima, sendo danosa a atitude de reclamação. Cabe, primeiramente, aprender a viver com nobreza, embora a névoa carnal que dificulta a clara visão. Quem não se acostuma às lutas ascensionais não poderá pretender o repouso nas alturas. A acomodação é adversária da ação. Se árduas lutas te cingem a mente a passado penoso,
Recorda que sempre é tempo para recomeçar e esquecer. Não permitas que a indecisão te assinale a busca da paz. Nem perturbes com as tuas dificuldades retinentes a paz dos outros ao teu lado. Esforça-te e renova-te incessantemente. Alimenta a ansiedade com a oração. Socorre a amargura com o trabalho. Atende à melancolia ajudando os outros. Vence o tédio, arranhando o solo. Recebe a decepção, continuando a obra do bem. Despende a angústia no esforço da alegria alheia. Suprime a dor, doando tua debilidade a Jesus Cristo. Não pares a examinar ou a lamentar, demorando-te nas escuras províncias das lágrimas e da dor, como quem se esconde desamparado. Dirige os olhos na direção da nascente matinal, deslumbra-te com o claro sol e viaja com ele. Quando parecia vencido, injuriado e ferido, o mestre, sem reclamação nem revide, deu-se a si mesmo pela felicidade de todos, oferecendo à posteridade o legado do seu sublime e insuperável exemplo. Faze o mesmo. Hoje, nessa lição de número 19, Joana vai tratar de um assunto bem interessante, que é a reclamação e o esforço. Então, como que a gente tem que combater a reclamação? Com esforço. Ante a reclamação, examina se não és o responsável pelo insucesso do empreendimento. Então, antes da gente reclamar diante de alguma situação da vida ou algum acontecimento, que nós devemos analisar se nós somos os responsáveis, se as nossas atitudes, se as nossas ações, se as nossas omissões estão colaborando para aquele acontecimento. E caso esteja, então o que devemos fazer? Reclamar? Não, resolver, mudar de atitude, mudar de comportamento. A queixa constante afasta a generosidade dos amigos, porque muitas vezes a gente se vicia tanto na queixa que às vezes a gente quer mais desabafar aquela queixa, quer mais se queixar do que propriamente querer uma ajuda. Então fica muito difícil para os amigos generosos que querem nos ajudar, porque mais do que resolver, estamos empenhados em reclamar. E isso faz com que os amigos generosos se afastem diante das nossas queixas. E ela diz que há corações que se convertem em taça vinagrosa, dominado pelo hábito inveterado de reclamação injustificável. Então, a nossa reclamação, que ela ressalta que é um hábito você reclamar constantemente, e é um hábito viciante, altamente viciante. Ele nos transforma em taça vinagrosa, porque amargos, não faz bem para nós mesmos. Esse hábito da reclamação, principalmente injustificado, porque ela vai colaborar com esse injustificado aqui, dizendo que não há justificação para nós reclamarmos do que quer que seja. Embudeça o ferinte, a invectiva lamentosa, faça acompanhar de triste secto no seu desiderato infeliz. Então, é sempre infeliz, é sempre triste, é sempre ruim a reclamação. Quando aprendemos a lutar, não nos detemos em óbices. Aqui ela vai nos ensinar, então, um antídoto da reclamação, para nós nos desfazermos deste hábito que é terrível para nós. O que então nós temos que fazer quando vem a necessidade ou a vontade de reclamar? Primeiro,
verificar se aquilo que estou reclamando sou eu responsável. Caso seja eu irresponsável, ou diante de qualquer situação, eu analiso que eu tenho que aprender a lidar com aquela situação. Se aquilo depende de mim para mudar, que eu mude meus atitudes, meu comportamento, minhas ações, e que eu aprenda a resolver as situações que me atrapalham. Ao invés de reclamar das situações, que eu perca a minha energia resolvendo as situações. Eu vou gastar energia reclamando. Então, que a minha energia seja gasta ao invés de reclamar, resolvendo o motivo da reclamação, lutando contra aquilo que me convida a reclamar e principalmente lutando contra esse hábito. E aí ela vai dizer que a fonte não reclama contra o lodo que tenta subjugá-la, nem a tenra plantinha maldiz a força do solo que impede de crescer, mostrando que a natureza, as leis da natureza já nos mostram como devemos fazer diante das situações difíceis, lutar para vencê-las, resolver as situações naquilo que nos compete e lutar com aquelas que não nos competem, resolvendo elas dentro de nós. Para enfrentar as dificuldades ou a inspiração dos perversos e maus, o único recurso é amar o coração com a luz do amor e a claridade da sabedoria. Então, contra a inspiração, porque a inspiração vem fora de nós, dos perversos e maus, tanto do mundo espiritual, os obsessores, quanto algum parente, algum amigo, algum colega de trabalho, alguém que nos instiga, que nos o tempo todo convida para a perversidade ou maldade. De que forma eu vou lutar contra esses convites, contra essas inspirações? Eu vou colocar esse recurso do amor. O único recurso é o amor, é amar o coração com a luz do amor e a claridade da sabedoria. Por enquanto, ainda pode ser que a gente não consiga com toda a plenitude amar os nossos inimigos. Mas então, que eu pare alguns instantes, principalmente se esses pensamentos são inspirações dos obsessores, que eu pare algum instante, contemple a natureza, contemple a minha vida, contemple as coisas boas, contemple as coisas belas de Deus, para que eu consiga, nessa contemplação, emanar de dentro de mim o sentimento de gratidão e elevar os meus pensamentos e a minha vibração, o meu coração, para que eu consiga então me desconectar dessa influência. Todos guardam, em relação aos parentes ou às pessoas, me afastar delas quando eu posso, ou tentar ao máximo o contato com elas quando eu não posso me afastar totalmente. Ajuda bastante para que eu não me contamine pela maldade e pela perversidade. Todos guardam, enquanto no orbe, aflições e problemas, porque a terra, a abençoada escola, onde se travam as batalhas, os esclarecimentos libertadores contra os milenários fantasmas do crime e da abjeção extrema, filho da ignorância. Então, é aqui na terra, onde nós erramos, onde nós ferimos nosso destino e a nós mesmos. Então, portanto, será também aqui na terra o nosso reajustamento conosco mesmo e perante as leis divinas. E nesse reajustamento é natural que nós tenhamos que lidar com as aflições e problemas, porque outrora
Fomos nós os causadores dessas aflições e desses problemas, que agora vêm para que nós consigamos, jamais esclarecidos, resolvê-los. E por isso, a Terra é uma abençoada escola, porque nós viemos aqui para aprender, exercitar aquilo que a gente tem de conhecimento, ser provado naquilo que nós temos de conhecimento, ou ser espiado, passar pelas expiações que nós temos do conhecimento. É aqui também que a gente trava as grandes batalhas. As batalhas de esclarecimento libertador dos milênios, dos milenários fantasmas. E essa batalha que a gente trava principalmente para nos libertar é a batalha íntima, é a batalha interna, a batalha de tirar de dentro de nós o milenário, aqui que ela diz, os milênios que nós temos de erros, de equívocos, onde nós erramos grande parte, que ela diz aqui são os fantasmas dos crimes que nós cometemos contra nós mesmos e contra também os nossos irmãos. E esses crimes e da abjeção extrema são filhos da ignorância. Outrora nós cometíamos esses crimes, nós agíamos de forma equivocada, de forma rebelde, porque nós éramos filhos da ignorância, ou seja, nós não tínhamos o conhecimento, a experiência de que essas atitudes, esses comportamentos nos ocasionariam mal a nós mesmos. E por isso que é aqui que nós teremos que travar essa batalha, que é interna, de purificação de nós mesmos, de esclarecimento do nosso ser, de esclarecimento do nosso espírito. E aí nós iremos nos libertar. Faz-se inadiável o processo de reação educativa contra o mal. Antes de cogitares imprecar contra ele, procure a justa elevação das ideias e sentimentos. Então, como nós já estamos dizendo, é necessário que a gente aqui se eduque. Faz-se inadiável, ela diz, o processo de reação educativa contra o mal. Contra o mal, nós tivemos uma ação de praticá-lo. Então, nós teremos que ter uma reação de não praticá-lo mais. Nós teremos que reagir contra o mal. Nós temos que dizer não às nossas tentações. Temos que nos segurar o freio, digamos assim, para que os erros, os crimes, os equívocos do passado sirvam-nos de freios, para que agora, nesse momento, nós tenhamos condições de, para o nosso processo de evolução, o nosso progresso, não mais cometer o mal, mas sim promover em nós a nossa educação moral. Antes de cogitar imprecar contra ele, antes de cogitar, antes de você pensar em jogar praga no mal, maldizer, não querer as situações desagradáveis e más que estão em nossas vidas, procure a justa elevação das ideias e sentimentos. Procure sempre se elevar nos seus pensamentos e sentimentos, porque tudo que nos acontece, tudo que está na nossa vida, por mais complicado que seja, de alguma forma nós somos os responsáveis por isso. Seja em nossas atitudes atuais, então elas nos servirão posteriormente de experiências para não mais cometê-las, seja já as consequências das nossas ações impensadas do passado, e que agora nós precisamos experimentar novamente para sermos provados em não cometer mais os equívocos, e agora
agradecer a Deus pela oportunidade do reajustamento. Por isso, esse maldizer as situações, se imprecar, praguejar, falar mal das coisas que nos acontecem, isso não nos ajuda. O que ajuda é nós vermos que o que naquela situação eu tenho a aprender com ela. O que aquela situação me traz, me convida, me ensina. Porque experiência não é apenas eu passar várias vezes pela mesma situação. Uma experiência bem passada, bem compreendida. Eu tenho que tirar a lição daquela experiência, para que ela não seja necessária ser repetida. Sem o concurso normal de consolação, de bons propósitos, então sem que eu queira realmente consolidar, sem o concurso normal de consolidação, de consolidar dentro de mim os bons propósitos, e de desejar com todo o meu coração os bons propósitos, inútil redunda o desejo de melhoria íntima. Então é inútil apenas o desejo, se eu não busco colocar ações, atitudes para alcançar esse desejo, sendo danosa a atitude de reclamação. Então ela vai ressaltar aqui, diante de toda a situação, a reclamação não vai nos ajudar, pelo contrário. E ela vai dizer que quem não se acostuma às lutas ascensionais, às lutas de ascensão, de crescimento, não poderá pretender o repouso nas alturas. Ou seja, aqueles que não buscam a sua melhoria interior, a sua evolução, como que vão pretender estar nas alturas, o seu repouso nas alturas? Como que a evolução vai vir? Como que o crescimento espiritual vai vir? Através das buscas ascensionais. E através das lutas, através das dificuldades, através do que ela nos coloca aqui, da nossa reeducação, da nossa educação, da consolidação dos bons propósitos dentro da gente. Então, quem não se acostuma às lutas, porque a nossa ascensão ela é feita de lutas, ela é feita de uma ação de constante crescimento. Quem não se acostuma com essas lutas não poderá pretender o repouso nas alturas, porque o repouso nas alturas, as lutas são o requisito necessário. A acomodação é adversária da ação. Mais uma vez ela vai nos dizer que para evoluirmos, nós não temos que nos acomodar na situação. Então eu não tenho que reclamar das coisas que me acontecem, mas eu também não tenho que me acomodar com elas. Eu tenho que fazer de tudo para que eu consiga sair delas, para que eu consiga superar essas situações. Até uma situação de doença, eu tenho que buscar dentro de mim a cura. Muitas vezes pode ser que eu não encontre a cura do corpo físico, porque isso muitas vezes não depende de mim, depende de médicos, de uma série de situações, mas a cura do meu espírito eu posso, e isso depende de mim. Então, eu não tenho que ficar acomodada e dizer eu sou doente. Não, eu estou doente. Há uma grande diferença entre eu sou e eu estou. Eu sou significa que eu me acomodei e não estou disposta a me movimentar para deixar de ser. Eu estou significa que eu estou transitoriamente, algo passageiro, que ora eu estou, ora eu não estou. Então, eu busco a ação para deixar de estar. Se árduas lutas te cingem a mente a passado danoso, recorda que sempre é tempo para recomeçar e esquecer. Então, para que a gente não perca nosso tempo nas amarguras,
nas lutas pesadas, no passado, principalmente, que nos é danoso. Não fixe a nossa mente nas coisas que nos adoecem, que nos entristecem. Não recorda do passado, principalmente porque pensar no passado não nos faz bem. Se eu penso no passado, eu não estou contente com o meu presente. Se eu penso no passado, vai me trazer uma tristeza. Uma por causa, muitas vezes, das situações difíceis que eu passei e que me deixam triste em relembrá-las. Ou também, se são coisas boas, também me deixa nostálgica, porque essas situações eu não as tenho hoje. Então, de qualquer forma, o passado, como diz, passou. Ele não nos pertence mais. Fixar a nossa mente nisso vai fazer com que nós mantemos dentro de nós algo que nos é danoso. Se você for recordar de alguma coisa do passado, seja apenas com o propósito de talvez fazer um tratamento a respeito desse passado, mas buscando se libertar dele, buscando tirar de dentro de você aquilo que te fere, aquilo que te machucou, e deixar apenas aquilo que você aprendeu e conquistou com eles. Porque o que você é hoje também é fruto do seu passado. O que você se transformou também são resultados das suas lutas. E isso também faz parte de você, está de alguma forma dentro de você. Então, se as lutas, se as situações, se árduas as lutas que te cingem a mente a passado danoso, recorda que sempre é tempo de recomeçar e esquecer. Busque recomeçar, se não era bom, busque fazer de outra forma, para que o passado não se transforme em presente e futuro, e sim que ele não nos pertence literalmente, mas mudando as nossas atitudes. E esquece. Não permitas que a indecisão te assinale a busca da paz. Então, que a gente seja sempre uma pessoa decidida naquilo que a gente quer, não nos permitando ficar na indecisão. Que ela diz: não permitas que a indecisão te assinale a busca da paz, porque essa indecisão vai tirar a sua paz. Não perturbes com as dificuldades retinentes a paz dos outros a teu lado. Porque muitas vezes a gente está passando uma situação, está sentindo uma tristeza, uma angústia ou alguma coisa nesse sentido, e de nada tem a ver com a nossa vida. E essas perturbações muitas vezes é da vida do outro, e que você muitas vezes não tem como resolver pelo outro, que é a grande maioria, porque o outro vai ter que fazer por ele mesmo o que compete a ele fazer. Então, não te perturbes com as dificuldades dos outros, principalmente naquilo que você não pode ajudar. Porque isso vai fazer com que você perca a sua paz. Se você se preocupar com o que perturba os outros, por isso que ela diz: nem perturbes com as dificuldades dos outros, porque as dificuldades dos outros pertencem aos outros. Renitente a paz dos outros ao teu lado. E ela vai dizer então o que é para fazer. Esforça-te e renova incessantemente. Ao invés de você ficar preocupado com o que compete aos outros fazer, faça você o que compete você fazer por você. Porque o outro vai fazer por ele aquilo que compete a ele. E você fazendo por você, de certa forma, já está ajudando. Porque você vai ser uma pessoa que quando o outro necessitar, talvez você tenha condições. Se você se perturbar demasiadamente pela falta de paz, pela dificuldade do outro, pode ser que você não tenha condições de auxiliar por já estar desequilibrado para uma situação que nem era sua.
Então, esforça-te e renova a você mesmo, incessantemente. Esse é o nosso objetivo, isso deve ser a nossa busca. Alimenta, e ela vai dizer como nós temos que fazer com algumas dificuldades. Ao invés de reclamarmos, nós temos que alimentar a ansiedade com a oração. Então, o ansioso tem que orar. Socorre a amargura com o trabalho. O amargurado tem que trabalhar no bem. Atende a melancolia ajudando os outros. Como o melancólico vai resolver a sua melancolia? Ajudando os outros. Vence o tédio amarrando o solo. Então, aquele que se encontra entediado, porque geralmente quem está entediado não está fazendo nada, amarre o solo, faça algo, desenvolva algo para você e para os outros. Receba a decepção, continuando a obra do bem. Aqueles que recebem muitas decepções na sua vida, nos relacionamentos familiares, afetivos, decepções da vida, continue a obra no bem. Essa é a sua prova. Despende a angústia no esforço da alegria alheia. Os angustiados têm que se esforçar na alegria alheia. Suprime a dor. Aí, aqueles que sentem dor, ela vai dizer, doando tua debilidade a Jesus. Aqueles que sentem dor, doa as suas dificuldades, as suas dores, a sua debilidade a Jesus. Não pares a examinar ou a lamentar, demorando-te nas escuras províncias das lágrimas e da dor, como quem se encontra desamparado, para que a gente não fique no estado de vitimização, de vitimismo, de lamentação, de lágrimas, de dor, de tristeza, que nós não nos aportamos nesse porto de sofrimento, mas que a gente busque sempre se elevar. Dirige, ela diz, os olhos na direção nascente matinal, deslumbrante como o claro sol, e viaja com ele. Veja a natureza, veja as coisas belas. Em tudo há beleza, em tudo há Deus, em tudo há a criação divina. Então, quando a sua vida está penosa, escura, com dificuldades, quando as lágrimas são as suas únicas aliadas, as suas únicas amigas, e a dor faz parte de você, não fique nessa lamentação, não perca o seu tempo nessa lamentação. Pare de examinar o que te lamenta, mas dirige os seus olhos à criação de Deus, dirige os seus olhos a Deus. Ela diz, busque a meditação na contemplação daquilo que é belo, daquilo que é bom. E ela vai nos dizer, então, arrematando, que quando parecia vencido, injuriado e ferido, o Mestre, Jesus, sem reclamação nem revide, deu-se a si mesmo pela felicidade dos outros, pela felicidade de todos, oferecendo à posteridade o legado de seu sublime e insuperável exemplo. E ela nos convida dizendo, faze o mesmo. Ou seja, quando tudo na sua vida parecer um mar de lamentações, navegue e siga adiante nas águas límpidas, onde o sol belo toca levemente e suavemente. Pense em Deus,
Busque se elevar, se inspire no exemplo de Jesus, que apesar de todas as diversidades que ele passou na terra, de todas as dificuldades, de tudo que pereceu, ele foi um exemplo de superação, um exemplo de amor, um exemplo de bondade, um exemplo de perdão, porque muitas vezes nos encontramos nessas situações por falta de perdão. Um exemplo do bem. Faze o mesmo. Então, diante de uma situação, diante de algo que nos dê uma dificuldade, que nós devamos então, ao invés de reclamar, nos esforçar para superar, trabalhar para que essa dificuldade então não mais ressurja em nós, não faça morada no nosso coração. Pelo contrário, que nós consigamos superar todas as adversidades da vida. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Benfeitores amigos, Mestre querido, agradecemos pela oportunidade de termos realizado esse Evangelho em nosso lar. Pedimos para que socorre os nossos irmãos dentro da necessidade de cada um, dando-lhes fortaleza para as resoluções dos seus problemas internos. Agradecemos, Mestre querido, por todo o amparo que sempre recebemos dos nossos benfeitores e que possamos nos estreitar nossos laços com eles. Que todas as noites antes de dormirmos, pedimos para que eles estejam conosco, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos amparando, conduzindo-nos no propósito do bem, do amor, da verdade e da caridade. Mestre querido, dai-nos forças para também superar os milenários anos de trevas interiores, que nós consigamos superar esse passado sombrio, escabroso, como nós bem sabemos que foi, renovando agora o nosso ser. Não nos permita nos demorarmos nas reclamações, para que elas não sejam uma amuleta nossa para deixarmos de fazer aquilo que nos compete ser feito, principalmente por nós mesmos. Auxilia-nos, Senhor, nesse propósito de renovação interior, com o auxílio dos nossos benfeitores. Ampara também a todos os lares que nos ouvem, a todos que lá residem, aos animais, às plantas e também aos nossos irmãos do mundo espiritual. Agradecemos, Mestre querido, pela oportunidade do Evangelho no lar, em nosso lar, por essa grande oportunidade de nos iluminarmos. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana abençoada. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!